Eu conheci, na verdade, o Paulo desde a minha vinda para Curitiba na década de 60, porque nós dois estudamos no estadual, no Colégio Estadual do Paraná. O Paulo sempre foi, isso desde jovem, uma pessoa a gauche, né? Vocês imaginam Curitiba, na década de 60, com 200 mil pessoas, e ter uma pessoa como Paulo já no colégio, que estudava russo, que estudava japonês, que adorava poesia. Nós vivemos o período da contracultura, quer dizer, 68. O Paulo radicaliza essa posição como poeta. Para viver, ele dava aula no cursinho, sempre teve uma posição muito definida em relação ao dinheiro. O Paulo podia ter ganho fortunas, porque era um excelente tradutor, porque o Paulo nunca foi um cara prudente, né? E é interessante porque a representação romana da prudência são duas caras, né? É a mesma cara, uma olhando para o outro, para um lado, o outro olhando para o outro. O Paulo nunca foi duas caras. O Paulo sempre foi, né? E também as coisas dizer, ele era o poeta maldito, ele era isso. Não, não era. Ele é uma pessoa que produzia. E como cara que produz, ele não era um cara ordeiro, né? Ele vivia ali no meio dos livros e tudo. Conhecer o Leminski é conhecer de fato um pedaço fundamental da cultura e da literatura do Paraná. O que ele extrapolou, eu digo assim, a Helena Collodi, Leopoldo Scherner, que são um outro estilo, né? Eu diria, são bem comportado. O Paulo nunca foi um menino bem comportado. Ele era bem comportado no que ele escrevia. E nesse sentido, eu não acho que ele era um gênio. Ele era um grande intelectual, um grande poeta e um grande homem, que sofreu e não teve medo de sofrer na pele todas as contradições de um homem que amava. Nós não podemos privar os mais jovens, tanto que o Paulo hoje está fazendo um sucesso no Brasil, nós não podemos privar as pessoas de conhecerem quem era de fato Paulo Leminski e não fazer o que se tenta fazer, uma auréola de santo de um Paulo que não foi. Paulo era como qualquer um de nós, ele era um cidadão comum, né? Com a genialidade de um poeta. Eu acho que a gente tem que honrar a figura do homem Paulo Leminski, né? Porque a figura do poeta Paulo Leminski, isso é indiscutível. Ele era de uma amplitude muito grande e muito séria. Ele se revelou um grande teólogo, ele se revelou um grande conhecedor do Haikai, do Mishima. Ele foi quem traduziu o poeta e o escritor Mishima para o português. Se revelou um grande conhecedor da obra do Trotsky, entende? Um grande conhecedor do Cruz de Souza. Na Semana de Arte e Erotismo, o Paulo veio fazer uma palestra sobre o namoro em Curitiba, que foi sensacional, né? Então veio o Roberto Freire, veio o Carlos Rodrigues, e o Paulo falou sobre o namoro em Curitiba, como é que era o namoro em Curitiba. E eu me lembro que nessa noite ele disse para mim, espere mais um pouquinho, você vai ter uma grande surpresa. E eu disse o quê? Ele disse, não vou te contar, mas é uma coisa que eu quero fazer para você, pela tua coerência, na tua vida, nas coisas e tudo. Quando saiu, foi uma amiga minha, a Glaci Gotardello, que trabalhava na Casa da Música, que era muito amiga do Paulo, que me ligou e disse, o Paulo saiu na coleção Primeiros Passos, um livro sobre Jesus que o Paulo escreveu. Compre. Eu fiquei muito comovido, porque eu me senti muito
Paulo entendeu o que era, no fundo, a minha opção dominicana. Na verdade, a minha opção dominicana era isso, era essa comunhão profunda de amizade com essa figura histórica de Jesus, né? E até hoje eu fico muito comovido com a homenagem do Paulo, né? Por amor. Eu sei que ele fez isso por absoluto amor e fraterno que a gente tinha um pelo outro. E talvez eu pudesse ter convivido mais com o Paulo. Nós fizemos Curitiba Cidade da Gente, o disco, fizemos um montão de coisa junto, mas as nossas vidas eram como as vidas, né? A gente não ficava todo mundo junto. Mas todas as vezes que a gente convidou o Paulo para coisas nossas, ele nunca ele declinou de um convite. Ele sempre estava junto, então isso foi muito comovente para mim. E eu acho que é uma grande biografia. Eu penso que os colégios religiosos deviam usar essa biografia, porque é muito bem escrita e rigorosíssima, entende? Eu reli o ano passado, ainda eles tinham feito uma primeira edição do Vidas, né? O texto é de um rigor exegético que, por Deus, eu não pensava que o Paulo tivesse aquele rigor exegético que ele mostrou na biografia de Jesus. É verdade que ele sempre estudou teologia, ele foi, quando jovem, para os beneditinos, não ficou, ao mesmo tempo que eu fui para os dominicanos. Então a nossa relação se manteve. Quando eu vinha para Curitiba, a gente ia para a casa do Pilarzinho, e além disso, a gente tinha em comum 2 grandes amigos com os quais a gente produziu algumas coisas, que era o Paulo Vítola, né, que era dono trabalhava numa agência de publicidade que o Paulo trabalhava para poder ter grana, né? Não? E o Marinho Galera, que era músico, que foi o grande parceiro do Paulo na década de 70. Tanto que nós gravamos, quando o Paulo fez 60 anos, um disco em homenagem ao Leminski. Então o Paulo, claro que depois ele explode dentro dessa contracultura, conhecendo os outros da contracultura, sobretudo Caetano, Maltner, Chico, né? E agora, o Paulo sempre foi, a postura dele, uma postura a gauche mesmo. Foi uma decisão da vida dele. Nesse final de ciclo de uma geração, as pessoas estarem descobrindo a beleza e a importância do Paulo, né, é muito, muito incrível. E, sobretudo, porque na biografia ele fala de Francisco também, né? E tendo esse Papa Francisco, que hoje liberta das amarras o pensamento teológico, eu acho isso uma graça de Deus, da gente ter de novo nas mãos essa biografia de Jesus, que valeria ser um livro didático nos colégios católicos. Você tem o cheiro de uma flor que eu não me lembro mais. Lilás, jasmim, incenso, amor perfeito e sassafrás, flores de muito tempo atrás. Vi você, a sombra de uma flor, com outra flor na mão, flor em compensação. Você tem o cheiro de uma flor
flor que eu não me lembro